Bom dia, pessoal. Hoje nós estudaremos a subtração, uma operação matemática. Vamos lá, então? A subtração apresenta uma operação matemática de retirar uma quantidade de uma outra quantidade. Então, vamos apresentar aqui para vocês essa primeira situação problema envolvendo a subtração. Ao abrir, um mercado possuía 545 laranjas. Foram vendidas 324 laranjas. Com quantas laranjas o mercado ficou? Nós temos que prestar atenção sempre, em qualquer operação matemática, na pergunta. É sempre na pergunta que é feita que nós identificamos, qual operação nós devemos fazer. Então, a pergunta aqui é com quantas laranjas o mercado ficou. Com quantas laranjas é a diferença, de 545 e 324. Essa é a quantidade de laranja que o mercado vai ficar após a venda, ok? Então, nessa pergunta, você já identifica a subtração. Você tem palavras-chave que te diz que operação você vai fazer. E ao longo do ensino das operações matemáticas, nós vamos mostrar para vocês quais são as palavras que identificam aquela operação específica. No caso aqui, na pergunta é com quantas ficou, ok? Já me mostra uma situação. Qual a diferença? A palavra diferença. Quando você ouvir essa palavra dentro de uma situação problema, é para você fazer uma subtração, ok? E ao longo da aula vai aparecendo outras palavras-chave que eu vou identificar para vocês. Então, para responder essa pergunta, é preciso retirar a quantidade de 324 laranjas de 545 que foram vendidas. Das 545 que foram vendidas. Então, devemos efetuar a subtração, Observando no material dourado, nós observamos aqui que cada placa tem 100 cubinhos, cada barra tem 10 cubinhos, e cada cubo é uma unidade, é um cubo só. Então, observando ali a leitura, e se nós formos compor esse número pelo material dourado, nós representamos a quantidade 545. No segundo exemplo, nós temos ali marcado a quantidade que foi retirada do total, quer dizer, que foi retirada de 545. Então, está marcado aqui em vermelho, 3 placas, 2 barras e 4 cubos, ok? Que representa o número 324. O que não foi marcado é a diferença. Então, olhando aqui o material dourado, você já consegue obter a resposta desse cálculo. Vamos prosseguir aqui. Terceiro, nós temos ali representado no material dourado a quantidade que é a diferença entre 545 e 324, ok? E aí nós temos os termos da subtração, E quais seriam eles? O número que fica acima é o 545, é o minuendo. Minuendo. O número que fica abaixo do 545, 324, ele recebe o nome de subtraendo. E aqui embaixo, esse número que vai entrar aqui, eu não vou dizer agora, senão eu vou dar o famoso spoiler, mas você já deve imaginar, olhando pelo material dourado, ele é chamado de resto ou diferença.
Podemos realizar esse cálculo também no quadro valor de lugar, ok? Olhando aqui, pessoal, no quadro valor de lugar, a diferença, né? O número lá colocado, cada um dentro da sua respectiva coluna ali, né? Na classe das unidades, na classe das dezenas e na classe das centenas, ok? Então, nós temos ele colocado ali, ok? Aqui está a representação do número, né? Lá do material dourado, do slide anterior, né? 5 placas, 5 vezes 100 dá 500. 4 barrinhas, né? 10 vezes 4 dá 40. E 5 unidades. O que foi riscado aqui é o que foi tirado. Então, nós tiramos 324. E o que sobrou, a diferença, o resto, é 221. Primeiro, nós subtraímos as unidades. Depois, subtraímos as dezenas. E, por final, subtraímos as centenas. Gente, lembra? Na subtração, na adição e na multiplicação, nessas três operações, nós sempre vamos começar a calcular pela ordem das unidades, ok? Pela ordem das unidades. Sempre começa um cálculo aqui. Não se começa a calcular pela centena. Outra coisa, você nunca calcula subtraindo com minuendo. Você sempre tira o subtraindo do minuendo, e não ao contrário. Você não tira o minuendo, o subtraindo do minuendo. Ok? Vou explicar isso com calma no próximo vídeo. Bom, nessa situação, problema apresentado aqui, está dizendo o seguinte: foram vendidas 340 latas de refrigerantes para um cinema, mas somente 156 latas foram consumidas. Quantas latas não foram consumidas? Então, a operação utilizada é 340 menos 156, ok? Então, olha só a pergunta, para a gente identificar a subtração. Quantas latas não foram consumidas? É a diferença, ok? Quantas dessas latas não foram consumidas? Já está dizendo ali qual é a diferença entre 340 e 156. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Bom, agora nós temos aqui a primeira resolução, o primeiro passo no QVL. Aí está posto em algarismo, né? O número está posto em algarismo dentro do QVL, da classe das unidades simples, né? A unidade aqui está embaixo da unidade, a dezena está embaixo da dezena e a centena embaixo da centena. Só que nós temos mais um fator nesse cálculo aqui. Eu não posso tirar 0 de 6. E vocês também não devem, né, tirar o subtraindo do minuendo. Isso quer dizer diminuir 6 de 0. Muita gente inverte isso aí porque não entende que não dá. Porque essa é uma operação com recurso. O que é um recurso? Oxe, eu não tenho dinheiro, preciso de uma certa quantia. Vou pedir esse recurso a quem? Vou pedir emprestado a alguém. Pedir um recurso é pedir emprestado. Então, eu posso ir num banco pedir um dinheiro, eu posso pedir a um amigo, a uma pessoa da família, né? No caso aqui, o zero precisa de um recurso, precisa pedir emprestado. Então, ele vai pedir emprestado 10 dezenas aqui, ok? Na classe das dezenas. Então, aqui eu tenho 4 dezenas, vou emprestar uma dezena para zero. Então, trocamos uma dezena por 10 unidades. E fazemos 10 menos 6, que é igual a 4. Vamos prosseguir para entendermos melhor. Bom,
o que foi feito lá no slide anterior? Ele pediu uma dezena emprestado de recurso para o 4. Então, se 4 emprestou 1 para cá, ele fica com 3, ok? Então, aqui eu tenho 10 dezenas, então eu tenho 0 mais 10, né? 10, ok? Então, 10 menos 6, 4. Ok, já findamos o primeiro passo, já temos uma parte do resultado. Como não podemos tirar 5 dezenas de 3 dezenas, trocamos uma centena. Agora nós vamos trocar uma centena, porque aumentou, né? Por 10 dezenas e fazemos 13 menos 5. Ok, pessoal? Então, se eu emprestei 3 dezenas aqui, né? Uma dezena para cá, né? Aí, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 13, né? Vou escrever aqui para vocês poderem acompanhar, ó. É aqui, né? Isso aqui vai estar apresentado. Bom, pessoal, como eu tinha falado com vocês lá no slide anterior, eu não posso tirar 5 dezenas de 8. E também não posso inverter, pegar aqui o 8 e diminuir de 5, como tem muita gente que está começando a operação, faz. Não vai dar certo o seu resultado, sua conta vai estar errada, ok? Então, eu pego uma centena aqui emprestado e somo com o 3 aqui, dezenas que já tem. Então, 10 mais 3 é 13, ok? 13 dezenas. Então, 13 dezenas menos 5 resta 8. E aqui no final, sobraram 2 centenas. 2 centenas menos 1 centena resta 1. Então, aqui, nós já temos o resultado dessa operação feita pelo QVL, ok? Que é o número 184. Beleza, pessoal? Então, esses eu usei como exemplo. Depois vocês escrevam os resultados aqui, né? Desses exemplos. E vocês estudem, prestem atenção. Lá no vídeo que eu vou colocar aqui no YouTube, né? Nesse vídeo, vocês podem voltar quantas vezes quiser, né? Eu quero ressaltar que vocês usem o Rio Educa em Casa, é para ser usado pelo aluno. O Google Sala de Aula é uma maneira do professor avaliar se o aluno está estudando ou não. E o aplicativo não cobra uso de dados. Nós estamos no século 21. Vocês nasceram na era da tecnologia, da informática, da internet. Então, vocês têm que usar essa curiosidade de vocês nos estudos também, né? A galerinha que gosta aí de um jogo de videogame, né? Esse jogo aí, Free Fire, que é um jogo muito popular entre a juventude aí, a galera aprende rapidinho a jogar o Battle Royale ali, a fazer aquela coisa todinha ali. Mas a gente também tem que tirar o nosso tempo de estudo diário para a gente recompor esses dias de pandemia onde a gente tem que estudar em casa, né? E é complicado, pessoal. Então, vocês respondam no formulário do Google lá, que está na nossa sala de aula das turmas, ok? E mandem o retorno para o professor. Esse estudo é obrigatório que vocês acessem, tá? É um instrumento oficial da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Um instrumento inovador de estudo, de complemento dos estudos de vocês nesse momento de pandemia. Então, vamos às atividades agora? Lembrando, pessoal, que todas essas atividades apresentadas aqui, elas estão lá para serem respondidas no nosso formulário do Sala de Aula, né? José e Adão fazem uma coleção de figurinhas. José tem 542 figurinhas e Adão 278 figurinhas. Então, nós temos aqui um cálculo de subtração. Vocês vão responder essas 4 perguntas aqui, ok? As orientações estão aqui, né?
para responder todas essas perguntas, precisamos efetuar a subtração de 542 menos 278. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no seu caderno a operação. Pode utilizar o quadro valor de lugar, pode utilizar o cálculo da maneira que vocês estão acostumados, menos calculadora, né, galera? A gente tem que exercitar a nossa mente, né? E postar o resultado lá no formulário, ok? Então, nós temos ela posta aqui no quadro valor de lugar. Também é uma subtração com recurso, ok? Tem que pedir emprestado aqui, né? Nós temos aqui até um exemplo, né, do resultado, da diferença. Vamos prosseguir. Bom, pessoal, então vocês vão verificar se a subtração está correta fazendo a prova. Que prova seria essa, pessoal? Essa prova é chamada prova real, prova dos 9. Vocês pegam lá o subtraindo e somam com o resto, ok? Então, vocês fazendo isso, né? Fazendo isso, vocês estão fazendo a operação inversa da subtração. Operação inversa, pessoal, é o contrário. O que desfaz a subtração é a adição. E o que desfaz a adição é a subtração. É muito simples, tá, pessoal? Então, você pega lá o subtraindo, ok? E adiciona a diferença. O resto aqui, o resultado tem que dar o resultado do minuendo. Se não der, a sua operação está errada. Aí o que você vai fazer? Não vai apagar no caderno, gente. Você não apaga aquele erro ali na hora que você está fazendo um cálculo. Você começa a calcular de novo. E aí, se você acertar na segunda tentativa, você tem como verificar onde você errou. Quando a gente erra um cálculo e a gente não verifica onde nós erramos, nós apagamos direto, errei, apagou, faz de novo, você não vai descobrir aonde você está errando. Então, para você verificar o teu erro, você permanece com a operação errada e refaz ela ao lado, para você conferir uma com a outra e ver aonde você está errando ali no seu cálculo. Ok? Agora você já pode responder as perguntas, né? Então, nós temos aqui a pergunta você tem aqui a operação que vocês vão fazer no seu caderno e responder. Como eu respondo a pergunta? Eu não tenho como escrever aqui essa pergunta ali, né? Mas, vocês vão responder da seguinte maneira, né? Vocês vão responder da seguinte maneira aqui. A pergunta não é quantas faltam para que o total seja 950. Vocês vão começar a partir daqui, ó. Faltam, né, tantas figurinhas para que o total seja 950. Então, entre faltam e vocês vão escrever aqui, ok? O total, o resultado. Faltam tantas figurinhas para que o total seja 950, ok? E aí vocês vão ter que fazer outro cálculo. Vocês vão ter que tirar a diferença de 950 e, né, ali o outro resultado, lá do outro slide. Bom, e aí vocês vão efetuar essas subtrações. Vocês vão efetuar e responder. Efetue no seu caderno, faz o cálculo, gente. Coloca a data. Vou fazer o cálculo hoje, coloca a data de hoje. Faz o cálculo. Lá embaixo, coloca o resultado no seu caderno e coloca o resultado no Google Sala de Aula também, ok? Então, aqui está um QVL. Você pode fazer com QVL ou não. Aí fica a seu critério. Se você achar mais prático fazer com QVL no início, ok. Se você acha que não tem essa necessidade, tudo bem também, não tem problema algum. Contanto que você saiba fazer a operação matemática. E outra coisa que eu quero relembrar vocês, pessoal, é o seguinte.
Quando o professor pede para você fazer um cálculo lá na sala de aula, numa prova, você tem que mostrar o cálculo para ele. Geralmente, na Prefeitura do Rio, os cálculos são apresentados de múltipla escolha. Você tem várias respostas para você marcar a cruzinha. Aí o professor quer ver se você sabe calcular. Às vezes você marca a cruzinha certa, né? E aí, marcando ela certa e não tendo cálculo, o professor pode te dar meio ponto ali naquela questão ou não te dar ponto nenhum. Porque o que ele quer avaliar de você, ele quer saber se você sabe armar e efetuar uma conta. Arme e efetue é você armar, como está aqui, né? Armar e efetuar o cálculo. Tem professor que não aceita de maneira nenhuma, pessoal. Ok? Aí o aluno chora, reclama, fala que o professor é chato, mas é uma maneira do professor saber se você está sabendo fazer aquele cálculo ou não, até para te ajudar também, é um auxílio ao aluno. Né? Outra coisa que vocês devem perder o medo é de prova. Prova, você estuda o suficiente, senta lá e faz. Ok? Você avalia o que acertou, o que errou, se tirou 10, excelente, MB. Mas se você não foi muito bem, você tem que avaliar onde você está errando e estudar mais um pouco. Vamos prosseguir. Então, temos mais ali, né, as operações, vocês vão efetuar no seu caderno, quer dizer, vão armar e efetuar, e colocar o resultado lá no Google Sala de Aula também, ok? E é para escrever, treinar a escrita, né? Mais uma de calcular a subtração. Vocês, além de calcular a subtração, vão escrever os termos da subtração ao lado ali. E você, aqui na 23, vocês vão calcular e completar as frases. Então, vocês vão fazer esse cálculo ali, 2.651 menos 1.489. Vão, aí, na pergunta A, estabelecer a diferença entre esses dois números. Na letra B já tem uma outra pergunta, vocês podem pedir ajuda em casa ao seu irmão mais velho, a sua mãe, a seu tio, né? Num horário que seja adequado para vocês, ok? Né? Então, vocês vão responder a pergunta se o minuendo é igual ao subtraindo, então a diferença é qual? Né? E se o minuendo é 836 e o subtraindo é 495, então a diferença é o número. Então vocês vão ter que pegar e calcular e responder todas essas perguntas. Vocês vão precisar de auxílio em casa, ok, pessoal? Bom, aí como eu já havia comentado, né, de exercício mental, existem vários exercícios mentais, né? O cálculo mental é um deles, né? Ou um dos exercícios mentais também bom para vocês, que é todo dia para ser feito, é estudar a tabuada da matemática, memorizar, ok? E pedir alguém para fazer uma arguição. Arguir é perguntar para vocês uma multiplicação aleatória da tabuada da multiplicação para vocês treinarem esse cálculo mental. Isso vai ser importante nessa caminhada de vocês aí no ensino fundamental até o 9º ano e assim por diante, durante essa estrada da vida de vocês, ok? Vamos prosseguir aqui. Bom, pessoal, na escola em que Eduardo estuda, há 1.295 alunos. Faltam quantos alunos para que o número total de alunos seja 1.400? Bom, ele quer estabelecer a diferença de 1.400 e 1.295. Então, vocês vão fazer a operação o cálculo, né, da subtração. Tirar 1.295 de 1.400 e colocar a diferença ali no espaço. Ok? E tem os outros cálculos também para vocês efetuarem no seu caderno. Ok? Vamos continuar. Temos na 25 e a questão 26, são operações matemáticas envolvendo a subtração. Ok? Voltando, vamos relembrar aqui, vocês vão fazer a operação no seu caderno. Ok? E olha a pergunta aqui. Quantos lugares ficaram desocupados? Né? Então, vocês vão pegar aqui
né? Vocês vão pegar aqui a partir de lugares. Ficaram desocupados tantos lugares. Então, vocês vão responder a partir da palavra ficaram. Ficaram desocupados. Lá no final, vocês vão colocar o resultado da operação. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Rejane quer comprar um aparelho que custa R$ 823, mas ela possui R$ 523 somente. Quanto falta para a Rejane comprar esse aparelho? Da mesma maneira, vocês vão fazer a subtração, vão responder aqui. Falta, vamos lá? Vocês vão responder a partir da palavra falta. Falta, aí aqui, vocês vão colocar o número ao lado, antes da palavra para. Falta tantos reais para a Rejane comprar esse aparelho. Ok, pessoal? Então, aqui, pessoal, nós estamos encerrando a nossa aula de matemática de subtração. Nós temos diversas atividades para serem realizadas, ok? Quero lembrar vocês que, mais uma vez, o Rio Educa em Casa é um instrumento oficial da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, aonde você não gasta o seu dado de internet usando o seu e-mail institucional, que é o alunocarioca.rio, né? Se vocês tiverem dificuldade com o seu e-mail, liguem para o telefone 1746, que eles vão te dar as orientações para que vocês tenham esse acesso garantido e não gasta o dado do seu celular. Ok, pessoal? E é um instrumento oficial aonde nós estaremos avaliando vocês de casa, ok? A partir dessa semana, nós vamos usar as respostas que seja obrigatória a responder pelo Google Sala de Aula. Nós precisamos disso. É uma orientação da Secretaria Municipal de Educação que seja usado pelo seu aluno, pelo aluno. Nós sabemos das dificuldades que vocês têm de internet, de acesso, mas o momento é esse de pandemia e nós estamos aqui na Prefeitura da cidade do Rio, eu, professor Paulo Henrique, e com as minhas colegas de trabalho, meus colegas de trabalho, e toda uma equipe gigantesca aqui na cidade do Rio, de mais de 1.500 escolas, não sei quantos mil professores, trabalhando nesse momento para que você tenha acesso à educação de qualidade, nesse momento de pandemia. Lembrando que o Rio Educa em Casa é uma inovação da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Vamos usar, pessoal, porque vale a pena estudar e o tempo não para.